Então, a depressão pós-parto, né, ela tem fatores que são biológicos, sociais, né? Primeiro, a gente precisa dizer que é muito natural que nas primeiras 2 semanas, né, em torno aí de 5 a 15 dias, as mulheres têm uma sensação de desânimo, de cansaço. Tem a ver com a queda abrupta de hormônios importantes, né, que aumentam muito durante a gravidez e na hora que a criança nasce, esses hormônios eles caem abruptamente, né, bruscamente, que são o estrogênio e a progesterona, principalmente o estrogênio, que tem esse papel né, de garantir que a gente tenha mais energia. Então, com a queda brusca desses hormônios, essa sensação de desânimo, né, de cansaço, ela é absolutamente natural. Só que fatores como falta de apoio familiar, né, falta de apoio do responsável paterno da criança, críticas, a pessoa perceber que aquela responsabilidade é muito grande, que ela talvez tenha dificuldade de dar conta, aquela mudança na rotina, né? Os primeiros 2 anos da criança, ela exige uma atenção intensa, né? Os primeiros meses, a mãe está ali cuidando da criança, alimentando de 3 em 3 horas, né? O sono é completamente modificado. Então, tem uma série de fatores que mudam assim que a criança nasce, que são responsáveis por esse conjunto de sensações novas, né, no corpo dessa mulher, que são responsáveis pela depressão pós-parto. E que piora se já houver um quadro ansioso depressivo anterior não tratado. Então, esse é um outro fator de risco. Se essa pessoa é uma pessoa que já tinha, né, um quadro depressivo, que nunca foi tratado, quando acontece tantas mudanças, né, hormonais e emocionais, a chance dessa depressão se instalar aumenta ainda mais. E que pode, inclusive, né, atravessar o puerpério, o pós-parto, e permanecer caso não haja, né, o tratamento adequado. Existe um tempo, a depressão pós-parto é um período que a mulher passa após o parto com essa tristeza, com essa depressão, ou essa depressão pode continuar para o resto da vida? Pode, no caso, virar uma patologia? Exato. Então, o fator hormonal, né, a queda do estrogênio e da progesterona, ela acontece imediatamente depois que a criança nasce. Então, é comum que a mulher fique alguns dias, né, até 2 semanas, com essa sensação de desânimo. Se isso se estende, aí a gente tem um processo patológico que precisa ser cuidado. Em relação ao que pode ser feito para ajudar as mamães? Apoio. Imaginem que é um momento onde está tudo diferente. Imaginem que a rotina de vocês ficou completamente diferente do que você tinha. Você acordava de manhã, vinha trabalhar, aí você almoçava, tudo isso sem ter que lidar com nada além de você e as suas coisas, né? Então, você chega em casa, você almoça, você faz a comida para você, você limpa a sua sujeira, você organiza as suas coisas e, de repente, você está cuidando de você e de um outro corpo. Não é mais, você não tem cuidado mais só com a sua alimentação, você tem cuidado com a sua alimentação e com a dessa criança, né? Você não se preocupa só com a sua saúde, você se preocupa com a sua saúde e a dessa criança. Você se preocupa com a sua segurança e a dessa criança. Você se preocupa com a organização das suas coisas e a dessa criança. Então, tudo fica diferente. Você não dorme mais porque tem ali aquele corpo que é completamente dependente de você, que altera a sua possibilidade de descansar, de dormir, de se organizar, de pensar em você, de sentir as sensações. Você está ocupado de muito mais coisas do que o que você tinha antes. Então, são mudanças muito radicais e que têm um efeito emocional muito intenso, que é a parte, talvez, primordial nessa história, né? Que é lidar emocionalmente com essa carga,
né, com essas atividades que podem ser muito prazerosas, mas que também são muito desgastantes ao mesmo tempo, né? Não é porque é cansativo, é desgastante que não é prazeroso. É sim prazeroso, mas é extremamente estressante, né? Dá medo, dá desespero, dá agonia. Você quer um tempo para descansar, um tempo para sentir, um tempo para se acostumar com aquela situação e não tem esse tempo, porque tem um corpo completamente dependente, né? Então, precisa de suporte familiar, precisa de suporte social. As pessoas ao redor precisam estar ali dividindo essas atividades, né, com essa mãe que está com tantas tarefas tão emocionalmente difíceis e tão fisicamente intensas e desgastantes. Evangelista? A minha pergunta é se mulheres que já têm outros filhos pode acontecer ter essa depressão ou só acontece com aquelas mães que chamamos de mãe de primeira viagem? Tudo bem. Não, a depressão pós-parto ela pode acontecer em qualquer gestação, independente de ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Não tem esse fator, não, né? Pode acontecer em qualquer gestação e o suporte social, emocional é fundamental nesse processo. Eu queria saber o ponto, a mulher precisa de um apoio do psicólogo e aí, de repente, ela precisa tomar medicamentos para ter o controle da situação da depressão pós-parto. Esses medicamentos podem prejudicar na amamentação do bebê? Então, hoje já existem uma série de medicamentos, né, que são apropriados para as mães que estão fazendo a amamentação. Então, a gente já tem medicamentos modernos que não são um problema em caso, né, de aleitamento materno. Mas a medicação não é a única alternativa, nem todo caso, né, de depressão vai ser necessário a medicação. O mais importante, né, é a psicoterapia, uma alimentação equilibrada, atividade física, tomar sol, beber bastante água, ter uma rede de apoio, são fatores primordiais nesse processo. A medicação é um suporte importante, né, que vem caso seja necessário, diante de tudo isso, ainda, né, precisar da medicação para estabilizar esse quadro. Como pode ser identificado uma depressão pós-parto? Assim, um casal jovem pode estar ali longe da família, convivendo ali só entre eles mesmo, o casal e o filho. Como esse marido pode, de repente, identificar uma depressão pós-parto na esposa? Então, a depressão ela tem características comuns, né, de maneira geral, tanto a pós-parto quanto a depressão que a gente está acostumado a falar. Então, aquele desânimo, aquela falta de vontade, falta de prazer, ansiedade, a pessoa está muito nervosa, muito com medo, né? Medo da criança ficar doente, medo de morrer, medo dela morrer, medo da criança morrer. Às vezes a crise de pânico, né? A pessoa sente que vai morrer de fato ou que a criança vai morrer de fato. Taquicardia, dificuldade de respirar, uma desesperança, né? O pensamento muito acelerado ou a pessoa muito distante, você sente que aquela pessoa ela está com o olhar meio distante, assim, você não sente a pessoa no aqui e agora, né? Um humor meio irritadiço, pessoa muito impaciente, muito irritada, insônia. Tem elementos que são primordiais para a gente, né, entender que é um quadro de urgência. A insônia é um fator que a gente não pode desconsiderar, não pode brincar com insônia. Nenhum ser humano deve ficar sem dormir, né? Ficar sem dormir é mais grave, por exemplo, do que ficar sem beber água para o organismo do ser humano. Então, se a pessoa está tendo insônia, precisa procurar um profissional. Né? Não está conseguindo se alimentar, não tem apetite, não tem desejo sexual, não tem vontade de estar com as pessoas. Tudo isso são fatores importantes, né, de alerta.
brevemente, para a gente finalizar, é possível prevenir? Com certeza. A melhor prevenção, né, para um quadro de depressão pós-parto é a pessoa se sentir que é possível lidar com aquelas dificuldades, né, ter um suporte afetivo e social de apoio. Então, primeiro mês é um momento em que a mulher está tendo uma série de mudanças no corpo, né? O útero está retraindo para voltar para o tamanho original, né? Os hormônios estão se restabelecendo. Tudo isso já tem um efeito emocional que, junto à sobrecarga das tarefas domésticas e do cuidado da criança, pesam muito. Então, que a rede de apoio possa contribuir com essa mãe, né? Tanto dando acolhimento emocional, quanto indo lá lavar as roupas das crianças e da mãe, lavar prato, fazer comida, segurar o bebê, fazer o bebê dormir, dar banho, dividir as tarefas de fato, né? Principalmente esse pai, né? É importante que o homem saiba e se coloque nessa responsabilidade de cuidado da esposa e da criança. Fazer a criança dormir, ajudar na amamentação, né? Ajudar na alimentação da mãe. Então, a mãe dá o peito para a criança, mas o pai está ali podendo fazer as refeições, entregar água para a mãe, segurar a criança, pegar a criança, entregar para a mãe amamentar. Tudo isso são tarefas importantes que diminuem esse estresse e essa sobrecarga no pós-parto. Pois é. E uma coisa que eu queria chamar a atenção também rapidinho é sobre as visitas. Primeiro mês de gravidez, evitem fazer visitas à mãe, ao recém-nascido. É um mês de adaptação dessa mãe, dessa criança. Então, não é um mês para estar fazendo sala para ninguém, não é um mês para receber ninguém. É um mês para se reconectar e se conectar com a criança. Então, a rede de apoio ali nuclear pode, né, ir nessa casa sim, mas para ajudar, não para ser visita, tá certo? E quem não precisar ir, não vai, espera aí mais 2 ou 3 meses para começar a fazer essas visitas.